dentre as mecânicas mais recentes do Clash Royale: evoluções, campeões, tropas de torre, modos diferentes de push, etc. Nada me causa tanto desgaste quanto o cozinheiro real. E olha que eu não sou do tipo de jogador que tenta ditar o que é skill e o que não é, mas o cozinheiro saiu do cernido que deveriam ser as tropas de torre. As tropas de torre no geral são uma boa ideia, você muda elas de acordo com a fragilidade do seu deck. Inclusive, tá faltando uma torre que dê mais dano em tropas aéreas, hein? Existem decks que possuem só uma carta de suporte aéreo, e uma tropa de torre daria uma boa ajuda contra Lava Round. Bom, indo para o tema do vídeo. O cozinheiro real simplesmente não faz sentido. Quando você pensa em uma torre, pode ser na vida real, ela serve para quê? Ela pode servir para vigia, para uma vantagem de terreno em eventual invasão. Resumindo, ela te ajuda na defesa, o que as outras torres até vinham fazendo, mas o panquequeiro aumenta o nível das cartas, e as cartas obviamente vão para o ataque. Ah, mas ele tem menos vida e dano do que a princesa, então é balanceado. Embora eu não concorde com algumas ideias do Lucas em relação ao jogo, aqui ele está coberto de razão. Porque, cara, esse nível a mais não dá, mano. Muda todas as interações do lava, dá muito mais dano, o lava sobrevive muito mais. Os lava pups são o principal, né? No quesito chatice ali. E a torre do cara praticamente não tem diferença, né, na defesa. Meu deck é de mineiro. Ele vai tomar o quê? Uma pasada mais no mineiro, duas. E em troca ele tem essas cartas nível 16, 17, às vezes até toda hora. Pô, troquinha boba, né, velho? Não preciso nem dizer. Maluco aqui não faria essa troca. A torre tem pouca desvantagem defensiva para a enorme vantagem ofensiva que você ganha. Ah, que vantagem tão grande é essa? Talvez você tenha uma conta muito antiga e bem upada e se esqueceu de como é jogar no desnível de cartas. A título de exemplo, uma bruxa mãe morre com flexas, mas isso só acontece com o nível balanceado, o que faz o seu oponente poder usar essa carta na ofensiva. Depois, embora o espelho tenha a mesma finalidade do cozinheiro, ele é um pouco balanceado demais e não entra no meta. Explicando melhor, as cartas no jogo têm funções: mini-tanks, condições de vitória, feitiços pesados, feitiços leves, feitiços de suporte, ciclo, barra distração, suporte aéreo, etc. Posso trazer isso em outro vídeo. A questão aqui é que mesmo que algumas cartas desempenhem duas dessas funções, ainda temos só 8 espaços para cartas no deck. Usar o espelho no seu deck é abrir mão de uma possível função variada, para repetir uma função que já tem em alguma carta no seu deck, só que com um nível acima. Caso o jogo fosse jogado com os jogadores criando seus próprios decks, ainda poderíamos ter o efeito surpresa da carta de espelho. Mas no meta isso seria impossível, já que com pouco tempo o deck se torna popular e todos sabem que ele possui espelho. Eu sei que isso é um pouco fora do assunto do vídeo, mas eu sempre gostei de criar meus decks em vez de escolher um deck meta que eu goste da gameplay. E quando o meu oponente tem um deck próprio até dá mais trabalho para decorar as cartas do deck, mas pelo menos sai da mesmice. Até existem vários arquétipos de deck, mas normalmente sempre tem um que está mais roubado que os outros em determinado meta, o que faz ficar irritante sempre enfrentar a mesma coisa. Por o espelho ser tão específico, eu acho que deveria ser bufado para entrar no jogo, mas por ser uma carta tão específica, ela é meio 8 ou 80, ou ela é a carta mais forte do jogo, ou não aparece em deck nenhum. A última vez que vi o espelho no meta, foi quando ele aumentava 2 níveis das cartas. Isso foi nerfado e agora ele só aumenta um nível da carta, mas estava tão forte que, se eu não me engano, o nerf foi de emergência, logo antes da CRL daquele ano. Tinha um deck de porcos, gigante, esqueleto e espelho que era o terror da época. Como eu disse, para você relembrar como é jogar com desnível de cartas, lembre-se de entregar algumas partidas só por o seu oponente ser 2 níveis acima e você querer poupar a dor de cabeça. Já considerou deixar um gostei no vídeo? Agora que você já o fez, podemos prosseguir com o vídeo. Para mim, o que poderia ser feito com o espelho é voltar àquela funcionalidade de passar uma carta com o campeão, onde você poderia jogar uma carta e ela ficaria selecionada para o espelho, mesmo se você jogasse um campeão depois. Indo para o cozinheiro, ele recebeu nerfs recentes, me pareceu demais, mas só saberemos na arena. Acaba que ele vai ser o mesmo caso do espelho, ou vai ser a melhor tropa de torre, ou vai ser completamente esquecido. Demorei tanto para postar esse vídeo que o cozinheiro recebeu um buff, acho que ele vai ficar melhor, obviamente, mas não dá para dizer o quanto a frequência dele vai aumentar na arena.
Voltando ao espelho, onde eu creio que o espelho possa se encaixar, ainda mais levando em conta que a Supercell volte atrás com os campeões e o espelho, ele pode ir bem em decks baita, seja de bola de fogo, tronco ou zap, esses decks já têm, em maioria, cartas que cumprem a mesma função. A via de regra, nesse deck de Mega Cavaleiro os lanceiros, a gangue de goblins e os morcegos estão fazendo a mesma função. Uma dessas cartas poderia ser removida do deck por mais pressão com o príncipe, um mineiro a mais, etc. E esse vai ser o problema dessa mecânica. Ir da mecânica mais forte do jogo para algo tão nerfado e específico, que compensa ficar com o simples que funciona. Gostaria de receber mais vídeos nesse estilo. Inscreva-se no canal, e até uma